Então, eu gostaria que tu te apresentasse, que eu só te conheço há 14 anos, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Nossa, bem, vamos falar de uma forma breve. O meu encanto, a minha paixão pela sala de aula, pela troca, né, de experiência, de conhecimento, começou aos 15 anos, quando eu fiz o magistério. Depois, segui para psicologia, especialização em gestão de pessoas, em psicologia organizacional e construí carreira em empresas. Trabalhei numa multinacional, depois em empresas também do segmento familiar, de culturas diferentes, de diversos negócios e também atuando sempre como professora, né? Segui a carreira no meio organizacional e também acadêmico. Quando chegou no mestrado, que foi quando nós nos conhecemos. Isso! E a partir daí, a nossa amizade nunca se encerrou, mesmo você retornando para o Sul, né? E eu continuei aqui na região do ABC, trabalhando nas empresas. Nos últimos anos, atuo como consultora, prestando serviço, né, na questão de suporte para os RHs, implantação de RH estratégico. Atuo em todos os níveis hierárquicos, desde o pessoal operacional, com palestras, né, motivacionais, ou até mesmo para CIPAT, trabalhando vários temas. Trabalho também com desenvolvimento de equipes, trabalho também com a parte de formação de liderança, desenvolvimento de liderança, de gestores, né, com gestão estratégica de pessoas e negócios, e também com a diretoria. Então, sou coach também, faço todo um trabalho de mentoring, tenho toda essa questão e a paixão pela sala de aula com os alunos na pós-graduação, cursos de MBA em gestão de pessoas, gestão de negócios, e sempre focado também na psicologia do trabalho. Então, até que ponto o trabalho realmente dignifica, né, que tem todo um lado que agrega muito, que é muito positivo e que é salutar, mas também, infelizmente, tem um lado que adoece. Então, entender como que é essa dinâmica do trabalho, e principalmente a saúde mental, que hoje a gente está sentindo na pele o quão importante é, né? Exatamente. Em função disso, eu divulguei bastante essa live, exatamente porque nós havíamos até conversado como estarão, né, esses colaboradores trabalhando home office. Que tipo de apoio, né? Que tipo de apoio emocional, porque nós sabemos, né, que lá o suporte organizacional afetivo, né? A importância desse lá no mestrado, que nós tivemos essa disciplina em que o colaborador, ele só ele se afeiçoa ou ele se vincula, não é, ao produto que ele trabalha e a empresa, se ele se sentir suportado, né, apoiado afetivamente, né, que é o famoso suporte organizacional afetivo. Então, aí eu penso assim, como estarão essas pessoas, sendo a liderança já não é já é desafiante presencial, né? Essa liderança à distância. Tu tem pensado alguma coisa, Úrsula, a respeito de que tipo de suporte tu vais passar a dar para esses gestores, né, no trabalho remoto? Sim, na verdade a gente está passando por vários desafios. A questão do confinamento, que não é só uma realidade nossa, é literalmente do mundo, deixou todo mundo desestruturado, né? Tendo que se reinventar, se adaptar. Darwin já dizia, a espécie que sobrevive não é a mais inteligente nem a mais forte, e sim a que melhor se adapta. Na questão da liderança, os gestores estão com um desafio muito grande, porque tem aqueles que são muito, eu falo que são os tomés, né, que eu até aprendi muito com você, que eu sempre fui uma tomézinha também, de ver com os olhos da mão, muito próximo, muito concreto, muito palpável, e agora você não tem o controle de uma situação. Só para nós abrirmos, o Tomé tem que ver para crer, né? Então, eu já, nessa minha formação eclética, filosófica, matemática, eu já... Vamos ver como é que a coisa está funcionando. Olha, estão entrando pessoas... E sabe quem eu vi aqui? O Sérgio Guglio, de São Bernardo, que eu fiz de São Bernardo do Campo, ele está aqui. Deixa eu ver se...
dia, Sérgio. Seja bem-vindo. Tem o Kleber também. Meu padrinho! Eu fiz um curso que era um final de semana, que nós tínhamos que ter os padrinhos, né? E ele e a esposa foram meus padrinhos. Olha só que legal! Excelente. Isso é muito bom. E aí o grande desafio é lidar um pouco com a questão dos egos, do controle. Porque até então, a partir desse momento que nós estamos vivendo o confinamento, nós não temos mais o controle diretamente. Nem na questão da relação com o outro, com as equipes, e nem de si mesmo, porque até a questão emocional. Nós somos por emoção. Então, isso vir muito à tona, porque as pessoas estão vivendo intensamente essa questão do isolamento, e o quanto isso está mexendo com a questão de humor, hormonal, está desestruturando a questão física e psíquica. E o cuidado que tem que ter, porque o que antes você era muito presente na vida das pessoas, muito se fazia presente fisicamente com as equipes, né, no comando, acompanhando, agora é tudo à distância. Então, o vínculo de confiança é a base. Se tornou realmente, porque não tem mais a presença física. Então, quanto você conseguiu desenvolver a sua equipe para que ela seja mais autônoma, que possa contar com o suporte do gestor, só que não na mesma configuração que era antes. Então, a gente entra em várias situações, entra um pouco até mesmo a carência do gestor, né, que sente falta de ter a sua equipe ali para caminhar, entra também um pouco de insegurança, como que eu vou conseguir lidar, como que eu vou conseguir acompanhar, como que eu vou trazer os resultados, né? Então, parte exatamente dessa questão do vínculo que foi criado, para que a distância possa se dar continuidade tão bem quanto, até porque, às vezes, à distância, os resultados são ainda maiores. Várias pesquisas já comprovaram que as pessoas de home office estão trabalhando, são muito mais produtivas e, de certa forma, com mais qualidade de vida também. Então, até que ponto esse distanciamento, ele também pode ser saudável, né? Até de algumas pessoas que podem ter uma relação um pouco mais tóxica, digamos assim. Então, foi um momento oportuno para as pessoas se descobrirem e também para as pessoas serem um pouco mais autônomas, assumirem mais as responsabilidades, sem ter que ficar pedindo amém, né, para o chefe, para o líder, para o gestor o tempo todo, sem tantos questionamentos. Então, e principalmente, Úrsula, nós sabemos, né, que as empresas que sobreviveram, elas em torno de 70% já decidiram pelo home office. Então, é uma realidade. Eu digo, não é um novo amanhã, é um novo hoje. E esse processo já aconteceu no decorrer da pandemia. As pessoas começaram continuaram trabalhando, né? Num outro formato, com uma outra, como tu falaste, com uma outra configuração. Das tuas pesquisas, que tipo de depoimento de líderes tu tens, ou alguma percepção que tu também continuaste a trabalhar, né? Com palestras, dando esse suporte também para os líderes. Eles estão também tão carentes. Quem está mais carente? O colaborador ou o líder? Eu estou para te dizer que eu acho que o líder está mais carente. O gestor está sentindo mais falta. Geralmente nós estamos lidando com profissionais que estão há muito tempo no mercado e que já têm um perfil que é muito mais pragmático, né? E que é muito on. Então é mão na massa, vamos fazer acontecer. E ficou meio que se sentindo um órfão de equipe, né? Tá meio órfão de equipe, porque agora ele tem que apresentar os resultados, assegurar que esses resultados sejam bons, que sejam verdadeiros, por meio da equipe que não está mais próxima a ele fisicamente, que agora está distante. Então, a equipe está se reinventando e desenvolvendo essa autonomia, que sempre foi importante, mas que às vezes não conseguia, porque tinha que fazer sempre de um jeito só. O gestor também tem que se reinventar para conseguir se fazer presente
na vida, né, desses colaboradores. Até porque agora as reuniões são muito mais breves, precisam ser funcionais, esses gestores precisam se atualizar com várias ferramentas, seja pelo Zoom, pelo Meeting, pelo Team, pelo Miro, tem várias plataformas agora, sistemas informatizados, para conseguir conversar com a equipe, né, e trazer resultados, só que de uma forma muito mais dinâmica. Não é aquela coisa mais tão presencial como nós tínhamos, né, no dia a dia, que era o corpo a corpo. Até 6 meses atrás. Observa-se que desde que, né, foi criado desde que Gutenberg começou com as máquinas, etc., então existia todo um contexto de pessoas e equipamentos, não é? Era um contexto. E lá estava a mesinha do chefe, não é? Com seus funcionários, né? Assim que se chamava. E isso aí são quase 200 anos. E aí, em 6 meses, aliás, em um mês, em uma semana, mudou tudo. Exatamente. Então, foi um processo de uma renovação, time, né? Apertou numa tecla e já era um outro cenário, né? É isso aí. E o que é interessante, que nesse período de pandemia, o que a gente consegue observar nas empresas, dentro dessa carência, o que prevalece é exatamente a competência no que diz respeito à parte comportamental. Quando nós falamos de resiliência, resignação, inteligência emocional, administração de conflitos, começando pela gestão de si mesmo. Sim. Agora nós fomos, como eu costumo dizer, nós fomos sequestrados para dentro de nós mesmos. Querendo ou não, ninguém pagou resgate, né? Ninguém arriscou pagar resgate para nos tirar do confinamento, até porque não tinha nem para onde levar. O mundo todo, não adiantava pegar um avião e ir para um outro espaço. Nós tivemos que olhar nos olhos da nossa própria verdade. E eu penso, sabe, Úrsula, que uma das coisas que realmente, das pessoas que não estavam em home office, as que estavam trabalhando, elas ficaram mais envolvidas com seus trabalhos, não é? As que ficaram mais, que dependiam de um trabalho externo, né, como nós, né? Precisamos fazer essa adaptação toda, não é? E que de vez em quando a gente erra ainda, e também foi um reaprender extremamente importante. A gente não deu certo no Facebook, opção B, vamos para o outro, né? Vamos lá para o Insta. E quando, tanto tu quanto eu, com a nossa experiência, nós faríamos isso presencialmente. Muito difícil. Só se nós estivéssemos com febre, as duas bem perfeccionistas. Imagina, quase nada. Quase nada, né? Eu até sou mais flexível, assim, sabe? Mas são estilos, né? Uma boa capricorniana é muito organizada, né? E no entanto, né, amiga, os nossos trabalhos sempre foram complementares, né? Isso, os comportamentos se complementam, né? E só agrega. E só agrega exatamente relacionamento, posturas diferenciadas, né? Trazem esse é um ganho, né? É um ganho tu lidar com diferente. Porque tu lidar com... Eu não quero mais lidar, até uma senhora me disse, eu falei, mas quem sabe, olha, isso não é piada, é verdade mesmo. Eu conversando com ela, eu disse, quem sabe, ela estava muito desanimada, que não queria mais ficar em casa, que não aguentava mais, que estava muito ruim. E eu, assim, sabe, muito generosa, fui dizer, quem sabe tu aproveita para ler, para te autoconhecer melhor. Não, já fiz tudo isso, eu não gostei, eu quero ir para o shopping comprar. Exatamente, é o que mais tem. Na verdade, a gente entrou num processo muito delicado, porque com a questão do coronavírus, as pessoas ficaram desesperadas, veio o pânico, a histeria, e a gente tem os extremos. Tem o pessoal que entrou em pânico, total histeria, e do outro lado nós temos pessoas que ficaram totalmente inertes, negando. Isso é uma marolinha, isso é bobagem, isso não é nada. Então, as pessoas acabaram ficando sem referência.
E isso trouxe toda uma alteração que não é só a questão física do vírus. O que as pessoas não perceberam, ou que demorou um pouco para perceber, que a preocupação não era só com o contágio, mas principalmente com a saúde mental. Porque nesse meio todo, né, a gente fala que foi até o tema, né, que nós colocamos, né, controle emocional, sonho de consumo da humanidade. Exatamente. Né? O mundo todo está passando por esse momento de tamanha tribulação. E o quanto que a gente está se reinventando. Porque a partir do momento, quando a gente está falando de personalidade, trabalhando no nosso psique, a gente só constrói a nossa personalidade em relação com o outro, no convívio com o outro. Exatamente. E aí, a partir do momento que a gente fica, né, sem ter acesso, não pode tocar, não pode ver. A nossa cultura, eu falo que eu reconheço que eu sou uma pessoa muito sinestésica. Eu sinto falta do cheiro, do toque, né, de abraçar, de ver com os olhos da mão. Meu Deus, para mim isso é muito difícil. Mas não é só. É uma questão cultural. Os japoneses não devem ter sentido essa falta, né? Porque os japoneses têm que ter 1,5 metro de distância deles, né? Agora, essa falta do contato foi o que mais me pegou. Às vezes, assim, e também nas poucas saídas, né, que a gente passou a ser o supermercado, passou a ser o teatro, né? Porque tudo se falava dentro do supermercado. Era a farmácia e o supermercado. Então, tipo assim, tem o palco, tem os participantes. Então, a nossa única diversão era o supermercado. Então, a gente ficava olhando as pessoas e também muito cabisbaixas. Sabe, com medo de também, como tu falasse, do processo de histeria. De pessoas que chegavam em casa e lavavam todas as frutas, só não lavavam as bolachas por detalhe. Estava dentro do pacote, assim mesmo, passava álcool em volta. Tem que passar, tem que higienizar tudo. A bolacha ficava toda molinha. O que é interessante a gente falar do medo, que tem muita gente que fala, não, imagina, eu não sinto medo, isso é bobagem. Minha gente, aceita. Vamos aceitar as nossas fragilidades. Porque o medo faz parte do ser humano. Das emoções é a mais primata que nós temos. É a mais primitiva. Então, o medo, quando a gente sente o medo, tem toda uma transformação fisiológica. Né? Dá tremor, dá suor, né? Você sente as mãos... E toda essa tremedeira é porque o corpo já está se preparando. Porque quando a gente sente medo, só tem 2 caminhos. Ou você foge, ou você ataca. Bion, né? A teoria, exatamente. A luta ou a fuga, não é? E pior que não tinha para onde fugir. Exatamente, porque na hora que você fala, não, mas não tem para onde descer, não tem para onde correr. Vai ter que ficar de casa isolado. Então, quando a gente trabalha essa questão emocional, por mais que fale, não, vamos trabalhar o máximo a nossa razão. Só que nós somos muito mais emoção do que razão. A gente nasce por emoção, a nossa razão vai sendo construída depois, a formação do pensamento, do raciocínio, vem muito depois da nossa emoção, que são os nossos instintos. Então, não tem como negar isso. Não dá para controlar a emoção. Você consegue direcionar, canalizar os sentimentos. Aí sim. Então, a primeira coisa, aceita o medo. Faz parte. Quantas pessoas estão partindo, né? Quantos entes queridos, quantas celebridades, quanta gente. Então, faz parte. Agora, como que nós vamos administrar isso? Primeira coisa é olhando para quem está aqui, para quem ficou. E aproveitar um dia por vez, é se fazer presente na vida do outro. Porque a gente entra num outro campo que é a diferença de solidão e solitude. No nosso campo, é um dos índices maiores de solidão. Antes da pandemia. Só que, na verdade, não é a solidão a um só. É solidão com uma multidão. É você se sentir sozinho dentro da empresa que você trabalha, é você se sentir sozinho dentro de casa com a família que você tem. Mas você não tem o suporte emocional que você precisa. Isso é diferente da solitude. Porque a solitude, você pode estar literalmente só, sem ninguém ao seu redor,
mas você está bem consigo mesmo, porque você tem um suporte emocional mesmo à distância, de pessoas que se fazem presentes na sua vida. Que liga, que manda uma mensagem, que faz uma videoconferência. Já não tem como tomar um café fora, mas vamos tomar um café, uma água, mesmo que seja assim à distância. Vamos conversar, porque precisa nutrir isso. Então, essa que é a diferença. A gente conseguir lidar com o que é solidão, que pode ser no meio de uma multidão, mas o que é solitude também. E nós aqui, e também São Paulo, o índice deve ser bem maior até. Nós aqui em Porto Alegre, Úrsula, nós temos um índice mais ou menos de em torno de mais de 50% de pessoas que moram sozinhas, idosos que moram só, sabe? E no entanto, eu moro já há algum tempo só. Eu senti... nos primeiros, o que todo mundo sentiu. Foi até que eu resolvi gravar os meus vídeos, né? Contando a minha experiência, para dizer assim, gente, eu também estou sentindo a mesma coisa. Né? E nós falávamos também, todos nós estávamos perdidos, sentindo falta do toque, né, de colocar a mão em alguém, abraçar. Acho que o abraço é a coisa que mais faltou, né? Essa necessidade de abraçar. Mas nós estamos vivendo um momento de incerteza, e esse momento não vai se resolver agora. Nós vamos ter que gerenciar a incerteza. Exato. E o quanto esse processo tem gerado um estresse absurdo. E acaba desencadeando outros problemas mais. Porque, além do estresse, e aí entra também até o estresse pós-traumático, pós-pandêmico que a gente está vivendo, a gente tem situações das pessoas estarem entrando num processo depressivo. Ou então vivendo crises de ansiedade, síndrome do pânico, porque você não sabe o que vai acontecer. As pessoas estão desesperadas, angustiadas, e não estão sabendo direcionar tudo, esse turbilhão de emoção que está sentindo. E aí acaba desencadeando outros fatores, que por incrível que pareça. Até porque esses medos, essas inseguranças já estavam dentro da pessoa, né? Só elas foram potencializadas com o processo de pandemia, com o isolamento. Porque nós sabemos muito bem que, em geral, né, nós não sabendo lidar com os nossos sentimentos, porque nós não fomos treinados para lidar com as nossas emoções. Nós não fomos treinados para conviver com os nossos familiares, parceiros. Nós somos só treinados para conviver com os colegas. Estou errada? Não. Trabalhar em equipe. Quando tu chegar, filhinho, lá na escola, tu seja amiguinho de todo mundo, não é? Mas o teu irmão em casa, coisa e tal. Mas aí vem os relacionamentos. Nós tivemos vários casos, e muitos casos, também de separação de casais que já estavam bastante tempo juntos, mas disseram, né, com 20, 30 anos de casamento, muito prazer ou nenhum prazer. E aí foi o momento da mudança. E às vezes, né, essa incerteza, né, tu não ter aonde colocar o pé, né, não sabe se vai dar pé, né, faz com que tu te ancore, né? Tu busque essa força dentro de ti, porque a incerteza vai continuar por um bom tempo ainda. Não é ano, 2, 3, nós vamos ainda. As consequências, existem ainda consequências físicas, né? De pessoas que tiveram Covid. 4, 5 meses ainda não tem paladar. Então, essa incerteza, no meu ponto de vista, e também eu conversei, tive o privilégio também de fazer uma live com a doutora Karina, na Alemanha, né? E ela disse que exatamente, né, esse cenário vai continuar existindo. É nós que precisamos, né, estruturar mentalmente o nosso eu, né? E eu queria que tu abrisse um pouquinho mais, porque a minha mestra alemã, falando português de Portugal muito ligeiro, mas maravilhosa, eu gostaria que tu abrisse um pouco mais de como nós podemos nos estruturarmos internamente para lidar com essa incerteza. A incerteza de, como ela disse, de não poder pagar a casa, a incerteza do trabalho,
A incerteza das empresas que estão muito preocupadas. Então, como lidar com esse estresse gerado pela incerteza, que é uma coisa, uma das situações, assim, bem no popular, eu digo, que o sim tem cura, o não tem cura. Agora, o talvez é complicado. Exatamente. Só para estender um pouco mais essa questão dos efeitos da pandemia, né, dentro da saúde mental, então, desse quadro todo de medo, de solidão, de estresse, de ansiedade, de depressão. A gente também está falando de um outro ponto importante, que aumentou muito vários problemas voltados à questão cardiovascular, tanto cerebral quanto coronário. Interessante. E muito a questão fisiológica, a pressão sanguínea, então tem aumentado muitos casos, e não só em pessoas sêniores, em jovens também, pessoas bem jovens. E as pessoas não estão se dando por conta, né, além de toda essa configuração, que ou é de uma solidão tremenda, e aí entra também, né, a questão de overdose de família, muitas vezes, que você, então, você convivia, mas você trabalhava, você tinha lazer, você tinha academia, e de repente está todo mundo enjaulado, a gente ficou parecendo um monte de bichinho enjaulado, sem poder sair. Então isso elevou muito, né, a questão da pressão, nosso humor alterou horrores, e as consequências disso também, porque automaticamente nós temos também a questão de baixar muito a nossa imunidade. Sim. Um risco muito grande. E até mesmo a falta do sol, da vitamina D. Sim, sim. Muito importante. Agora, como que a gente pode lidar com tudo isso? Que aí entra a parte que você falou, abre um pouco. Exatamente, abrir um pouco, né? Não, e muito importante, Úrsula, essas informações fisiológicas. Eu digo até que, por exemplo, eu comentei hoje que eu tenho notado isso em mim, a minha pressão sanguínea. Eu nunca tive problema de pressão. E eu tenho notado a minha pressão alterada. Não na estratosférica, mas de sentir, por exemplo, quem tem a pressão normal, 14/9, para mim já me dói muito o pescoço. Então, tu vês o quanto em algum lugar teria que... Muito interessante, realmente, e acredito que as pessoas também que estão assistindo, esse vídeo também vai depois para o meu canal no YouTube, né, que é Esther Garcia, Saúde Emocional e Espiritual. Então, nós vamos mandar esse vídeo para lá. Eu também, nesse intervalo, Úrsula, eu pensei como eu posso ajudar e me ajudar, principalmente me ajudar. Produzindo, já que o meu trabalho é lá fora, eu comecei a produzir trabalho para mim mesmo. Então, pensei de semanalmente, né, gravar, como eu já falei, gravar um vídeo, né, contando as minhas experiências, e foram aí 20 vídeos. E aí, cada 2 dias, alternados, eu colocava 3, 4 vídeos, para que as pessoas também tivessem um eco. Não é só comigo que isso está acontecendo. Está acontecendo também com muitas pessoas, essa situação. Então, foi essa semana eu coloquei um vídeo, acho o segundo que eu gravei na primeira lá na Páscoa, não é? E coloquei um agora. E aí muitas pessoas me responderam, nossa, quanta diferença, a gente conseguiu sobreviver, não é? Sim. Mas agora voltando a essa estrutura, minha amada. E o que é muito importante, né? A primeira coisa, acima de tudo, a gente viver o agora. É o presente, é o momento. Olá, Dom, boa noite. Seja bem-vindo. Você está enxergando agora, a Maria também, seja bem-vinda, todo o pessoal. O que é muito interessante é que, na verdade, as pessoas vivem por conta desse desespero do que vai acontecer se eu morrer, se um ente querido meu morrer, e aí entra nesse desespero, essa histeria. E o momento desacelera. Um dia por vez, só por hoje. E aí pegando um pouco o gancho do que você falou, para que você possa ajudar outras pessoas e cuidar de você, eu não imaginava que um dos pontos que marcaria mais a minha vida
que como consultora eu tive que viajar muito, né, para diversas empresas, território nacional. E uma coisa que sempre me incomodava horrores, quando você entrava no avião, né, tinha os comissários, ou então o vídeo falando que se acontecesse algum problema com o avião no voo, que a primeira coisa que nós teremos que fazer é, máscaras cairão, coloque primeiro em você, depois em outra pessoa, independente se é seu filho, se é sua mãe, se é seu ente querido, seja quem for. E eu ficava inconformada com aquilo que eu falava, meu Deus, se eu estiver com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, alguém, eu vou querer socorrer a pessoa. Mas, na verdade, para que você tenha condições de fazer isso, você tem que estar bem, você tem que cuidar de você. Então, precisa colocar máscara em você, de oxigênio, para que você consiga respirar, consiga oxigenar o cérebro e concatenar suas ações. E eu falo, meu Deus, quem diria que hoje, meio à pandemia, nós usaríamos na mesma metáfora. Por quê? Para que você possa ajudar o outro, você tem que usar a sua máscara. É a maior expressão de amor e de caridade. Porque quando você está usando a máscara, você está cuidando de você e você está poupando o outro. Porque pode ser que você seja sintomático, não perceba. Então, com o uso da máscara, você está evitando contaminar o seu próximo, seja ele quem for. E aí, alguns cuidados que faz parte da saúde mental, promovendo a saúde. Primeira coisa, a gente não deve se cobrar tanto. Porque às vezes nem precisa que os outros se cobrem, a gente já é o seu próprio algoz, a gente já entra no autoflagelo. Como que eu não fiz? Como que eu não pensei? Se eu tivesse feito, se eu tivesse... Para! Não se cobra tanto, aceita, é o momento, nós estamos passando por ele. E eu creio piamente que o pior já foi. Então, primeiro ponto, vamos acelerar. Natari, seja bem-vindo, nosso amigo de Portugal. Seja bem-vindo, meu querido, que maravilha, coisa boa. Um outro ponto que é fundamental é a questão da gente conseguir realmente se cuidar. E esse cuidado é em todos os sentidos. Não é só o álcool gel. Quando a gente fala da higiene, não adianta só você manter a casa limpa, mas você tem que ter o seu templo limpo. É você fazer uma faxina, inclusive emocional. Você começar a limpar, tirar, falando, não, isso não me pertence, isso eu não quero mais. E o quanto é importante essa questão da higiene, inclusive para a autoestima. Porque muitas pessoas estão entrando num processo depressivo e aí não quer mais levantar da cama, não quer mais tomar banho, vai se entregando, não arruma o cabelo, não cuida da unha, vai simplesmente relaxando, literalmente. Então, isso é fundamental, porque a partir do momento que a gente cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar físico, mental, emocional, isso ajuda para a nossa autoestima. Às vezes fala, pô, casa, tá, é gostoso ficar de pijama? É delicioso. Mas também, coloca uma pantufinha mais bonitinha, né? Arruma o cabelo um pouquinho. De vez em quando faz, né, um tratamento, um banho demorado. Faz uma massagem em você mesmo. Se presenteie, faça alguns mimos. Isso é importante para manter também a nossa saúde mental, a nossa sanidade. Exatamente. Se proporcione um momento de prazer, de alegria no dia, né? Se dê alguma coisa. E que não seja algo comprado, algo que tu tenhas mesmo, né? Que tu nunca, de repente, tu acabas encontrando situações, aquele perfume está lá guardado que, eu não gostei, eu ganhei. Experimenta, né? Nós tivemos todo o tempo do mundo, né, Úrsula, de experimentar coisas que nós nunca tínhamos experimentado, estava ali à nossa disposição. Porque nós, nessa correria, nós estávamos condicionados, né? Como diz aqui no Rio Grande do Sul, que nem o burrinho do leiteiro, né? Só certinho, fazendo sempre as mesmas coisas, nós estávamos condicionados a agir de uma mesma forma. Já estava no automático, no piloto automático. E aí, quando tiraram o nosso piloto automático, nós começamos a olhar, poxa, eu tenho isso aqui, eu tenho isso. Então, a visão que era
nesse sentido, né, que não dá nem, vamos dizer, não chega nem, sei lá, 30 graus, né, que nós estávamos um pouquinho desse jeito, ela ficou 180 graus. Eu enxergo para os lados, né? Então, isso nos abriu a possibilidade de vermos que nós somos além, né, além do que pensamos. Sim. Muitas vezes a gente se olhou no espelho e pensou, poxa vida, eu achava que eu era a última bolachinha do pacote. Só que a última bolachinha do pacote vem sempre quebrada, não é? Então eu vou ter que dar uma melhoradinha. Eu vou ter que ser uma pessoa mais generosa, mais humana. O que eu tenho que melhorar? Não é? E, no entanto, em outros momentos, tu te olhar no espelho e pensar, poxa vida, eu cresci. Sim, eu tenho muitas coisas positivas em mim que eu estava sem tempo de perceber. Exato. O quanto é importante esse autoconhecimento. O quanto é importante a gente olhar e reconhecer também as nossas fraquezas, os nossos fracassos. E acolher o lado frágil, né? Que foi um exercício para mim, né? Nós, assim, pelo nosso comportamento, né, de sempre trabalharmos muito, eu comecei a trabalhar com 15 anos, também como professora, e sempre trabalhando com as pessoas, às vezes há um processo inconsciente de descuidar um pouco da gente, né? Nós sabemos disso, por isso que a gente tem que fazer terapia, né? Por isso que a gente tem que lembrar que alguém tem que cuidar da gente. Porque nós acabamos, né, entrando num processo externo de doação, né? E se presenteia pouco, né? E aí a gente teve toda a oportunidade de presentear. Exatamente. Não tem como ser fortaleza o tempo todo. A gente tem os nossos momentos que precisa chorar, precisa de colo, precisa se sentir acolhido. Então isso é fundamental. E nessa dinâmica, o quanto é importante a gente também buscar uma organização, buscar uma rotina, para a gente não se perder, né? Para não ficar sem um objetivo, né? Para não ficar sem saber o que fazer da vida. Então, porque mesmo dentro de casa tem muita coisa para fazer. Meu Deus do céu, a gente se reinventou e ainda não dá conta. Haja faxina, haja coisa para fazer. Eu nunca trabalhei tanto, Úrsula, nunca. É casa, é refeição. Agora já essa semana, uma semana e pouco aqui, que liberaram um pouco os restaurantes. Mas olha, muito trabalho, muita roupa para lavar, muito cuidado de casa. E também, só que como nós somos, né, seres intelectuais, não descuidar. Eu fiz isso as primeiras semanas, para mim foi muito difícil. Mas na segunda, na terceira semana eu criei um objetivo. Ok, eu tenho que fazer isso e gravar meus áudios, não é? Vou gravar os meus vídeos, né? E também eu vou utilizando os meus conhecimentos aí da matemática e da estatística, eu vou conferir os dados e vou começar a dar uma devolutiva para as pessoas da real situação, né? Olhando ali. Porque os meios de comunicação, nós sabemos que quanto pior, né? Quanto pior, né? Salvo exceções. Então, eu comecei a criar uma rotina. Como eu disse, eu criei trabalho para mim. E isso foi muito importante. E, às vezes, no final do dia, eu dizia, eu estou muito cansada. E nós nos cansamos. Olha... Cuidar de casa, eu nunca valorizei tanto o trabalho. Gente, tu faz de novo, faz de novo. E enquanto isso também acontece, né? Muitos insights. Tu tá lavando uma louça, né? Bom, mas isso... Então, realmente, né? O que eu chamo de praxiterapia, né? Que é esses cuidados domésticos, esse cuidar de si. Eu penso, sabe, que eu, pessoalmente, eu penso que foi o momento da minha vida que eu mais tive que cuidar do meu fio de cabelo à unha do pé. Nós não tivemos nenhum suporte externo para nos cuidar. E a gente teve que sobreviver. Né? Então, foi aí realmente um grande aprendizado. Mas, amiga, nós temos ainda algum tempo aqui. Não sei quanto, mas se encerrar, a gente continua.
O Insta é 1 hora, mas não tem. Caso termine, nós voltamos na semana que vem, que tem assunto para muito. Está entrando muita gente aqui. Tem muita coisa. Interessante que a gente pode comentar também, além dessa questão, né, dos cuidados físicos, de algum exercício, né, nem que seja subir e descer escada, se tiver algum degrau, se estiver no apartamento, né, mas fazer alguma coisa que você consiga pôr para fora um pouco da energia, de alguma forma, né, isso é importante. Alimentação, os cuidados que precisa ter com uma alimentação que seja saudável, porque nesse período todo as pessoas acabaram desenvolvendo uma compulsão, né? Seja por bebida, seja por comer muito, ou até mesmo a questão sexual, ou atividade física em excesso, porque as pessoas estão totalmente descompensadas, descontroladas. E aí não consegue direcionar de uma forma saudável. Então isso também é muito importante as pessoas se aterem. O sono é fundamental, não só a quantidade de horas de sono, mas a qualidade desse sono, para que ele seja realmente reparador, porque o sono é fundamental para organizar os nossos processos mentais. E as pessoas, às vezes, acabam perdendo, quando não tem uma rotina, dorme demais, ou então fica maratonando, assistindo um seriado, muita TV, ou então muita internet, YouTube, e acaba perdendo o horário, né, de dormir. E isso mexe com o nosso metabolismo, o nosso relógio biológico também fica totalmente descompensado. Então a gente precisa realmente ter uma rotina para ajudar a organizar o nosso corpo, né, para organizar a nossa saúde em todos os sentidos, física, mental, emocional, espiritual. É fundamental. E quando a gente fala do bom humor, né, a gente é suspeito para falar, né, amada? Porque a gente está sempre brincando, dando risada, né, os momentos que a gente tem para conversar, para papear, é sempre muito bom. E as pessoas não têm noção do quanto é importante a gente trabalhar essa questão da criatividade, de se soltar, de gargalhar, de conseguir rir de si mesmo. Poxa, eu não consegui, eu fiz errado, e não transformar... A nossa experiência hoje no Facebook foi um exemplo. Acontece, e acontece com todos. Olha, eu assisti no início, e isso aí, Úrsula, só mostra a nossa humanidade, não é? Exatamente. Porque eu digo, eu não quero nunca conhecer tudo, eu quero sempre estar buscando novos conhecimentos, não é? E eles estão me avisando que eu acho que vai terminar daqui um pouco mais. Já se passou 1 hora quase, né? Eles já estão avisando. Mas o cuidar de si, né, é extremamente importante. Eu cortei o teu raciocínio porque nós temos esse humor, né? O humor é extremamente necessário. Úrsula, nós vamos ter que encerrar, porque aqui é 1 hora. Já vamos deixar marcado, porque tem muitas pessoas que eu sei que na próxima vez também gostariam de... E nós já marcamos aqui no Instagram. Aqui a gente está garantido. Vamos marcar lá no Face. O Face lá ele atrapalhou, né? Então, estou vendo ex-aluna minha aqui, a Juliana. Gente, é muito bom. Até o nosso amigo que nós encontramos em Portugal, quando fomos ao congresso, passou por aqui, o Sérgio. Gente, agradecendo muito, muito e muito a presença de todos vocês. Úrsula, imensamente, né? Além de todo o teu currículo, né? Tu é a mãe da Lorena, que vai fazer 10 aninhos, a minha afilhada. A minha afilhada Lorena, que vai fazer 10 anos, agora dia 7 de dezembro. Já estou me programando para os 10 anos da Lolo, não é? Tem que vir para cá. Quem sabe, né? Quem sabe, mas acho que agora até lá vai estar bem. Amiga, então tu dá uma olhada na tua agenda, não é? Porque nós temos que realmente começar a trazer essa função empresarial, né? Essa função, como nós vamos lidar com essa incerteza de mercado, essa incerteza da economia, a incerteza dos nossos trabalhos, esse mercado de incertezas. Nós estamos recobertos de incerteza. Então, eu quero te dar a palavra final para te fazer um fechamento. A autoridade sempre faz um fechamento.
Alguma. Só tenho a agradecer. Gratidão pela oportunidade. É sempre muito prazeroso a gente conversar, trocar informações, o quanto a gente cresce, o quanto a gente aprende uma com a outra. E a oportunidade de poder compartilhar com mais pessoas também, que a gente possa ter tantos outros bate-papos gostosos assim, e poder compartilhar com outras pessoas também. Agradeço imensamente a presença de todos e torço para que tenhamos mais momentos assim também. Um grande beijo. Teremos. E aí eu já vou botar o convite certinho, que é no Instagram, e tudo isso nos mostra a nossa fragilidade, né? Nós temos tantos outros talentos, né? Graças a Deus e ao nosso empenho, mas a tecnologia ainda, ela é desafiante, não é? Mas a gente vai se readaptando e assumindo que erra, né? Assumindo que não deu aqui, vai por ali, e assim nós vamos ter que levar a nossa vida. Muito obrigada, minha querida Úrsula, muito obrigada, minha amiga de tanto tempo, né, minha colega, né, minha comadre, uma profissional excepcional. Eu digo assim, o que a Úrsula fizer eu assino, o que eu fizer eu sei que ela assina. Então nós temos essa parceria de trabalho, né, que uma assina o que a outra escreve. E somos... Então é muito importante, eu queria muito esse nosso encontro, para que nós pudéssemos trazer, né, o conhecimento que não é compartilhado, ele vira sucata de egoísmo. E eu penso que com a nossa caminhada, nós temos sim o compromisso de compartilhar, porque é compartilhando que tu recebe. É uma das coisas que eu sinto falta do grupo, né, dos treinamentos, porque como é enriquecedor, né, Úrsula? Tu estás ali com 20 pessoas, são 20 pessoas com as quais tu aprende, não é? A gente tem muito, uma troca fantástica, é maravilhoso. Mas nós teremos que nos reinventar, né? Vamos marcar um próximo encontro, tu me diz a tua agenda, né? Porque para que nós possamos dar sequência, e aí nós já vamos estar mais treinada também, para poder... nós vamos responder, tragam, eu brinco assim, tragam a perguntinha de casa, anotem ali uma, que nós vamos... Eu ontem fiz uma live com a Marília, também consegui já responder várias perguntas no ar, eu vi que as pessoas ficaram, falando sobre relacionamentos, e sei que as pessoas ficaram bem felizes, entende? Já levando a resposta para casa, embaixo do braço. Não só assistindo, mas também já levando a resposta. Minha querida, muito obrigada. A minha preocupação é que caia, não é? Porque já passou. Gratidão. E que o Pai Poderoso, né, o nosso Deus, que nos poupou, que nós fomos abençoados, poupados, fizemos a nossa parte, mas tivemos, sim, a proteção do Pai Maior. E isso sempre nós dizemos gratidão, gratidão, gratidão. Beijo, amada. Coração. Obrigada, pessoas. Várias pessoas que eu não conheço também estão aqui. Muito obrigada. E certamente nós vamos voltar. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau.